pessoal, hoje estou aqui para falar com vocês sobre um vídeo que eu queria dividir muito sobre como foi todo o processo na abertura do meu novo salão em plena pandemia. Como vocês que me acompanham na rede social ou que começou a chegar no canal agora, eu sou dona de um salão na cidade de Medford, que fica a 15 minutos de Boston. Esse novo salão, a gente abriu ele em setembro de 2021 e foi uma das minhas maiores conquistas profissional até hoje. Quando eu abri o salão, a gente começou todo esse processo em outubro de 2019, o planejamento do salão novo. Como o salão já era um salão que estava no mercado há 30 anos, porém ele estava a dona estava próximo de se aposentar. Então eu vi a oportunidade, fui lá e peguei no ar essa oportunidade. E era um salão onde que tinha uma história muito bacana para mim, porque ele era perto de onde minha mãe morou por muitos anos, era em frente ao trabalho da minha mãe. E eu gostava da localização. Eu falei, gente, essa localização tem um futuro. E eu vi a oportunidade e sem um minuto, não pensei nem duas vezes, agarrei ela com força mesmo. Quando a gente resolveu começar todo o planejamento do salão, nós começamos pela identidade visual, que a gente sabia que a gente ia construir algo bem legal e bem diferente, então começamos pelo rebranding do salão. Então criamos uma identidade nova, fizemos um estudo de cores, sabíamos o tom que queríamos trabalhar, sabia do jeito que a gente queria se posicionar em relação à imagem e foi bem alinhadinho com a visão que a gente tinha. Quando foi em janeiro, foi quando nós demos ao pontapé inicial da obra. Fizemos um trabalho com uma arquiteta, onde ela fez o floor plan de todo o salão. E achamos que estava tudo lindo, tudo estava com cara que ia caminhar super rápido. E começamos a ter alguns tropeços no meio do caminho. Aqui nos Estados Unidos, quando você começa uma obra, você tem que ter um milhão de alvarás, ou aqui como a gente fala, licença. Então é um alvará para ter uma obra, um alvará para botar uma porta, um alvará para botar cadeira para o povo sentar, banheiro e por aí vai. Quando a gente começou a obra, pelo nível de obra que era, porque o lugar era muito velho, eu posso até tentar colocar uma foto aqui para vocês verem, era muito velho, eu tenho um videozinho de como era antes. Nessa questão do salão ser muito velho, eu tive que fazer um upgrade, eu tive que trazer tudo para o que hoje em dia o código de segurança da cidade pedia. De início eles pediram uma parte elétrica nova, depois pediram uma parte da tubulação nova, que foi o plumbing. E esses dois tipos de serviço aqui nos Estados Unidos é extremamente caro, vocês não têm noção. É uma coisa que assim, dá um desespero só de falar, mas é muito caro. Como isso tudo começou indo, a gente foi trabalhando, isso era janeiro, fevereiro. No final de fevereiro conseguimos finalizar toda essa parte burocrática e conseguimos fechar as paredes, né? Porque a construção ficou praticamente no cru. Nós tiramos tudo, abrimos todas as paredes e ficou a construção no cru. Olha como ficou. Aqui vai ficar o front desk, esse espaço, aqui a porta, front desk. Aqui vai fazer uma parede vazada, mas eu precisava de uma meia parede. Aqui a área da unha, o ventilador tá ali, o vent. Aí passou aqui, é o lavatório. Eles fizeram também o frame da parede. Passou aqui, é o banheiro. E aqui vai ficar um corredorzinho. E aqui já entra pro banheiro, tá bom? Aqui vai ficar a área da maquiagem, vai ficar, acho que a metadezinha pra cá. Aqui a área onde vai ficar as estações. Aqui a mini cozinhazinha. E ali vai ficar a pia com o color room. Então tá praticamente isso. E o teto já tá mais ou menos as luzes no lugar que vai ficar original mesmo.
quando então a gente pôde fechar as paredes, foi quando a gente falou assim, ó, agora a obra vai andar. E a gente começou a fazer a parte de gesso, de dividir o espaço. E quando a gente chegou nesse ponto, a gente falou, agora tudo vai correr muito rápido. E em março de 2020, nós começamos a ter uma noção que a pandemia não era só na China. Ela tinha chegado aqui nos Estados Unidos. E de pouco a pouco as coisas foram tomando um rumo, uma proporção que a gente nunca imaginou que ia tomar. E como vocês também foram afetados, a gente aqui também foi muito afetado por esse chaos, né? E quando isso tudo aconteceu, a gente simplesmente ficou, meu Deus, o que vai acontecer? Eu tive que fechar, eu tinha já um salão menor em funcionamento e eu tive que fechar aquele salão e que era uma fonte de renda, e eu tava com outro salão em obra, ou seja, esse salão que dava renda tava zerado, o salão novo que a gente estava construindo, que estava tirando a renda dessa e a renda pessoal da empresa minha e do meu marido, simplesmente parou tudo. E foi desesperador, essa que foi a palavra. Acho que eu vivi o mês de março, que foi o mês que a gente fechou o outro salão no dia 19 de março de 2020. E o mês de 19 de março até o dia praticamente 15 de abril foram dos dias mais difíceis, assombrosos, que eu não tinha nem... Eu não conseguia ver uma luz no fim do túnel. Para mim, tudo estava errado. Então, a gente começou literalmente pedir a Deus uma luz. E sem contar que o salão, meu primeiro salão, a gente tinha vendido ele. E tinha uma data prazo para sair. E no meio dessa confusão toda de pandemia, a venda do salão foi cancelada. Ou seja, eu perdi o lucro, não o lucro, mas o pouco do dinheiro que eu ia vender também foi perdido. Então, foi muito doloroso, gente. Vocês não têm noção. Acho que é muito ruim quando a gente chega nesse ponto que você está construindo um sonho, construindo um projeto para o futuro e você simplesmente acha que nada vai dar certo. E isso foi acontecendo de uma maneira que a gente não esperava, até que quase no final de abril a cidade de Medford mandou uma carta falando que eles estavam sim funcionando. Porém, a gente ficou com muito medo de mexer no dinheiro reserva que a gente tinha e resolvemos dar uma pausa na obra 100%, porque a gente não sabia o que poderia acontecer mais. Afinal, o outro salão fechado e o salão ainda permanecia fechado. Até então que em maio de 2020 a gente começou a ver que o salão ia reabrir. E foi então que a gente falou assim, ok, agora nós vamos pensar voltar com a obra. E como a gente começou a voltar com essa obra, estava tudo complicado. O tempo de entrega para muitas coisas estavam já atrasado, isso em maio de 2020, porque muitas empresas estavam com ordens pendentes. Então começou a ser aquela confusão. Falei, meu Deus, e agora? E a gente começou a trabalhar em cima disso, mas ao mesmo tempo, quando isso começou a encaminhar a parte, né, da obra, nós também começamos a focar na parte burocrática do salão. Ou seja, a gente teria que ter uma empresa funcionando certinha, já que a gente ia mudar para um salão maior. E foi a chance que a gente teve para fazer todo o planejamento. Nós fomos atrás de uma consultora financeira, ela veio até o salão e nos ajudou a estruturar toda a parte de como seria um novo salão. Nesse mesmo tempo, depois de quase depois de 4 meses de tudo ter acontecido, nós também conseguimos ter uma ajuda do governo que veio através da pandemia e que foi, assim, uma bênção pra gente. A gente fala que foi uma alavancada. Parece que esse tempo todo de luta, de questionamento sem entender o que estava acontecendo, parece que a gente sentiu que a gente estava num estilingue gigante, que aquele estilingue foi super puxado até lá no fundo. E quando veio esse auxílio do governo foi quando pegou e impulsionou a gente para o crescimento que temos hoje. Como eu sempre falo, a pandemia veio para várias pessoas de diversas formas.
Teve gente que amadureceu, cresceu, se destacou em outras áreas, descobriu novas profissões. Teve muita gente que perdeu parentes queridos. Eu fui uma dessas pessoas que fui atingida pela pandemia na minha família e também perdi um ente muito querido. E eu falo pra você, tem dias que a gente olha pra trás e fala, putz, passei por isso tudo. E por outros dias eu falo, uau, como a pandemia me fez sair mais forte dessa situação toda. Então eu acredito que você tem que olhar tudo com dois lupos, né? Com dois olhares. Tem o olhar do lado ruim e também tem o olhar do lado bom. Eu acredito que o fato que a minha obra atrasou além do previsto me fez planejar melhor todo o salão. Eu pude chegar e contratar pessoas para me dar um auxílio melhor. A gente pôde pensar melhor em toda a estrutura do salão. Quando a gente tinha a ideia de fazer o salão de início, quando começou o primeiro planejamento, a gente não ia fazer a decoração como ficou no final. Ficou a decoração no final porque a gente falou assim, não, vamos então investir em um salão instagramável porque isso vai ser um marketing pra gente. Então, se a gente talvez tivesse feito tudo na correria, esse pensamento nunca teria passado na nossa mente, porque a gente só queria abrir um salão. E a pandemia, o tempo que a gente demorou foi um tempo maravilhoso que a gente conseguiu botar nossa ideia em prática. Nós ficamos 9 meses em obra. A obra começou em janeiro e foi até setembro. No dia 1º de setembro de 2020, foi então que a gente teve a nossa inauguração do salão e no outro dia, que foi dia 2 de setembro, foi o nosso primeiro dia de atendimento. E posso te falar, foi horrível. A primeira semana nossa no salão deu tudo errado, gente. Canos estouraram, ar-condicionado não funcionava, a licença, né, que como eu falo, a gente tem que ter um alvará para funcionar do órgão de cosmetologia do estado não chegava, essa inspeção não chegava. Então foi uma semana de sufoco atrás de sufoco. Então eu que achava que tinha já passado do pior, que foi a parte daquela pandemia, no início da pandemia, que foi louca, sem resposta, a gente não tinha expectativa para nada. Quando eu finalmente cheguei lá, tudo deu errado. Quando eu falo que tudo deu errado, tudo deu errado. E com muita paciência e sabendo que no final das coisas tudo ia dar certo, a gente focou em fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, que era atender as clientes, servir ela da melhor maneira possível, para a gente realmente conseguir criar o que a gente tem hoje, que é o Tami Ellen Beauty. Hoje eu vejo que a gente colhe frutos do que foi plantado lá no início. A gente teve tempo para planejar, a gente teve tempo, esse tempo da pandemia para mim, eu falo que foi uma benção escondida, porque esse tempo foi o tempo que eu pude realmente pensar no que eu queria que meu salão fosse. E também tivemos tempo para criar o nome que a gente criou no mercado. Hoje o Tami Ellen Beauty não é só um salão, a gente fala que a gente é uma comunidade, a gente é uma experiência. Então hoje a gente vende um pacote completo. E toda essa ideia começou a ser formada no meu momento mais escuro da vida, que foi quando tudo fechou, quando tudo deu errado. Então não menospreze esse tempo não, gente. Às vezes tá tudo dando errado, foca no futuro, pensa que é só uma fase e vai passar, que o resultado com certeza vai chegar. Se você gostou, curtiu, se identificou com essa história, que é uma história para impulsionar você, que vai dar certo, gata. Vai dar certo, gato. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com outra amiga e ative o sininho aqui embaixo para você estar por dentro das novidades, que tem muita coisa para vir ainda. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.